Aí, de repente, sou eu uma criminosa. Aí ele me propôs um acordo. Ele falou assim, você fala que você é culpada de... Só que eu não sabia na época que era crime. Nunca, jamais eu ia me aceitar culpada de um crime, ainda mais que eu realmente... E aí, galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo, tudo muito ótimo. Antes de começar o assunto do vídeo, vamos aos recadinhos básicos. Se você é novo no canal, se inscreve que aqui são pelo menos 3 vídeos por semana. Inscrito antigo? Verifica a sua inscrição se está tudo ok, o sininho está ativado. E se você tem aquele sonho de vir estudar inglês nos Estados Unidos, já sabe. Segue nos Instagram, são 2, estão passando aí na tela. E me manda mensagem no privado que eu converso com vocês como funciona a minha consultoria online, onde eu posso fazer toda a orientação para você sair do Brasil legalmente e vir estudar aqui bem bonitinho com visto de estudante. E no bate-papo de hoje, eu converso com a Tamara Diniz. Ela chegou aqui com visto de turista, ela mudou para o visto de estudante, galera, e deu um problema, porque ela escolheu uma escola que estava com um problema na imigração. Então, no meio do processo, teve um problema. Ela foi para a Approach, conseguiu o visto de estudante, passou para a universidade e lá ela conheceu uma pessoa que virou o sponsor dela até ela conseguir o Green Card. Só que aconteceu uma coisa. No meio do processo do Green Card dela, ela ficou sabendo que ela tinha cometido um crime aqui nos Estados Unidos, galera. Então isso é muito importante. Tudo que você faz aqui antes do seu processo do Green Card, ele pode ser avaliado. Então ela cometeu um crime, melhor ela falar sobre isso. Então assista o bate-papo com ela aí. Galera, hoje a gente tá aqui com a Tamara Diniz. E aí, Tamara, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui. Eu que agradeço o tempo, né? Você mora onde? Moro em Rivia. Em Rivia, né? Eu já morei em Rivia. Gosto 2 lá. anos. Eu morava do lado do BJ's. Eu moro naquele Overlook Ridge ali, que é meio Malden, meio South. Aham, eu sei ali onde tá. Você faz o giro e vai passando dentro da cidade, né? Isso mesmo. É. Qual a sua cidade no Brasil? Eu sou de Juiz de Fora, Minas. Quanto Nascida e tempo criada. nos Estados Unidos? 6 anos. Eu cheguei em 2015, estamos em 22. 6 anos e uns meses aí. Aí você sabe a data exata que você chegou A aqui? gente nunca esquece. Não esquece, não. 26 de outubro de 2015 eu cheguei. Saí de lá dia 25. Como é que você entrou aqui nos Estados Unidos? Qual o visto que você tinha? Eu vim com visto de turista, porque eu vim na intenção mesmo de turistar. A faculdade estava de greve, eu estava à toa, falei, mãe, vou, eu já tinha feito inglês no Brasil, então eu falei assim, vou recuperar meu inglês por osmose. Funcionou? Não. Não. Porque aqui tem uma comunidade brasileira muito grande. Né? Sim. E como foi o estalo? Eu vou estudar inglês aqui nos Estados Unidos. O que aconteceu? Como a faculdade estava de greve e voltou, então meu prazo ali de 6 meses de permanência era mais ou menos o meu semestre. Quando eu dei por mim, o semestre do pessoal lá estava acabando, né? Que mais ou menos 4 meses, mais umas férias. E eu não tinha melhorado o inglês ali, não tava aquele tanto. Eu comecei a ouvir falar sobre a possibilidade de trocar, né? De estudante, de turista para estudante. Aí eu fui na escola, CSI, não recomendo. O que é que houve lá? Cara, eles perderam a accreditation no meio do meu processo, assim, eu fiquei sabendo de gente que estudava lá, que teve o mesmo problema que eu e, enfim, sei lá, foi negado. Não sei se depois eles recorreram e conseguiram, mas é só dor de cabeça. Isso em 2015 ainda, né? Eu cheguei em 2015, em outubro, né? Então, que eu fui dar entrada mesmo foi início de 2016. Aham. Aí depois você foi pra onde? Deu problema, você nunca estudou na CSI? Nunca, graças a Deus. Você foi pra Approach? Fui pra Approach, isso. Aí quando a imigração mandou uma carta pedindo pra trocar de escola, eu fui pra Approach, eles me aceitaram. E aí mandei o que precisava lá. Quando a imigração aceitou minha documentação certinha, eu comecei a estudar na Approach em 2017. Lá pra agosto, setembro, por aí de 2017. Estudou quanto tempo na Approach? Estudei 9 meses. Eu já entrei direto no C1. Que é o último nível deles lá, né? Então eu fiz o ciclo, aí depois não teve C2, eu repeti o C1, mas já vi que tava repetitivo, e aí eu já me inscrevi pro college. Você foi pra que college? Fui pro Bunker Hill Community College. A princípio eu tava fazendo Environmental Science. Só que aí eu vi que o curso não era exatamente o que eu queria, e aí eu mudei para Business. No Brasil eu fazia engenharia elétrica no FJF, então eu pensei até em continuar fazendo engenharia aqui e trazer minhas matérias. Só que eu não consegui aproveitar muito as matérias que eu tinha lá, porque eles diminuíram meus créditos, e aí eu acabei optando por fazer Business mesmo, que é uma coisa que eu sempre gostei, e achei que ia ser mais útil para mim aqui.
Quantos anos de business? Eu fiz só o certificate, o tempo mais curto. Então seriam 2 anos, mas como a gente é obrigado a fazer 12 créditos por semestre só, ia acabar demorando mais. Eu fiquei 2 anos e meio no Bunker Hill, só que eu aproveitei bastante crédito das matérias no Brasil. Assim, eu tive que juntar 2 matérias para valer uma, mas eu consegui validar alguma coisa ali. E eu fiz CLAP Exam para validar espanhol, então eu também tirei 6 créditos de humanas. Me ajudou bastante. Oh, coisa boa. E como foi esse processo todo para o Green Card? Como é que isso surgiu? Já vinha da Approach ou você conheceu isso aí quando você já estava na universidade? Cara, dizem que a vida, quando a gente move, a vida move junto com a gente, né? Então, quando eu falei assim, não vou ficar aqui sentada confortável na Approach para sempre, vou me desafiar, que eu resolvi ir pro college, tudo aconteceu. Então, foi quando uma amiga minha que eu conheci, a primeira pessoa que eu conheci aqui nos Estados Unidos, que me buscou no aeroporto, ela virou pra mim e falou assim, eu acho que pode ter um caso pra você, um processo pra você aplicar o Green Card. E nessa época que ela me apresentou isso também, essa possibilidade, eu conheci o rapaz que depois, né, ele e o sócio dele que vieram a ser meus chefes depois. Eu conheci eles num restaurante. Eu tava almoçando com uma outra amiga minha. E aí ela já tinha trabalhado pra eles. A gente almoçou junto, conversou. E ele tava procurando uma pessoa, já tinha tempo já pra trabalhar pra ele, não tava conseguindo. Aí eu levei ele, esse advogado que minha amiga tinha me apresentado. A gente conversou, enfim, viu que era possível, né, que ia atender as necessidades dele como empresa, de ter enfim, de poder contratar um funcionário, ia fazer o trâmite certinho para que, enfim, se no final das contas desse certo, para que ele pudesse me contratar também. Tá, quando é que você entrou no seu Green Card, melhor dizendo? Olha, a gente acha assim, o meu processo durou eras, né? Porque a partir do momento que eu tive a chance, ele já era meu. Eu já aceitei meu Green Card pra mim ali, mas eu vou dizer pra vocês, fé é uma coisa assim. Eu falava, meu Green Card é meu, a imigração pode demorar o tempo que for, e depois eu vou contar que a imigração tentou me enrolar, mas pode demorar o tempo que for. Esse Green Card é meu, e graças a Deus hoje ele é. Eu vi ele assim, ó, na minha mão. Eu pesquisei no Google como parece um Green Card, porque a gente fala que é verde, mas eu nem tinha me tocado que ele era um cartão verde mesmo. Pra eu ter a imagem dele na minha cabeça, porque eu já me imaginava segurando o meu Green Card. E hoje eu seguro ele. Qual foi o dia que vocês entraram com o processo? Não sei a data exata, não, mas foi setembro de 2018. 19, 20, 21, 18. Setembro de 2018. Quanto tempo até a sua entrevista? Ixi, minha entrevista foi em janeiro de 2021. Foi bastante tempo. O processo começou, né? Primeiro o advogado começa a preparar a empresa, então eu não tenho nada com isso. Não posso trabalhar, não estou trabalhando, estava lá apenas focado na minha faculdade. E o advogado com o rapaz que veio a ser meu chefe, fazendo tudo lá na empresa, preparou a empresa. A hora que não conseguiu o americano que eles precisavam, enfim, preencheu todos os requisitos, aí o Department of Labor emitiu um Labor Certificate permitindo que essa empresa pudesse me contratar. Aí a gente submeteu isso tudo para imigração, e aí foi aí que eu fui a ser cliente do meu advogado em si, né? E isso foi final de 2019, finalzinho do ano ali, lá para outubro, a gente mandou os documentos. Em dezembro de 2019 eu fiz meu fingerprint. Aí do fingerprint, logo depois, eu recebi o social, falando que eu só podia trabalhar com autorização, e recebi também a autorização de trabalho. Você já começou a trabalhar para essa empresa depois que recebeu isso? Logo depois que saiu o permit de trabalho, passou um tempo assim, né, a gente ajustou o que precisava e comecei a trabalhar para eles. Porque, como eu disse, ele realmente estava precisando da pessoa para trabalhar para ele, então ele esperou esse tempo todo aí. Você ainda estudava e trabalhava? Eu tava no college, E aí também teve isso, eu já tava encaminhando pro final do college, então o timing foi muito bom pra mim, porque quando eu comecei, acho que foi isso, eu comecei a trabalhar, eu já tava no final do college fazendo menos matéria, então eu já tinha mais tempo disponível pra trabalhar. Né? Recebeu alguma RFE durante o processo? Ixi, demais, eu recebi RFE, né, desculpa, o requerimento. Fala pra galera o que é o RFE. RFE, que a gente chama aqui de RFE, é Request for Evidence, que é um requerimento de mais evidência, que a imigração manda uma carta pra você, suavemente assustadora. Eu recebi isso também no meu processo,
Mas o que é que eles pediam nessa carta? Então, eu recebi um RFI na época da escola, né? Quando eu tive que mudar de escola e tudo mais, não sei o quê. Quando eu mudei pro college, foi extremamente tranquilo. Durante o processo da imigração, o processo correu todo tranquilo até o momento da entrevista. Ah, então você não recebeu o RFE no processo do Green Card, não? Não. Até a entrevista, não? Até a entrevista foi tudo tranquilo. Eu só tinha recebido um papel, foi quando o corona tava para estourar, início de 2020. Recebi um papel falando que faltava foto, aquela foto, né, que tem que mandar, e exame médico. Mas o exame médico a gente só leva na entrevista mesmo, então, assim, foi só também uma carta de cortesia que eles mandaram. Sim. E a partir do momento que eu recebi aquela carta, eu fiquei assim, tá chegando uma entrevista, tá chegando uma entrevista, tá chegando uma entrevista. Porque eu já tinha tirado o fingerprint em dezembro, eles me mandam de 2019. Isso lá pra fevereiro, março de 2020. Então eu falei, tá no tempo, né, da entrevista. Cadê a entrevista? Que não saía nada. Esperei o ano de 2020 inteiro, nada. Nenhuma notícia da imigração, nada. Todo dia que acordava, eu olhava o aplicativo. No início eu olhava muito. Depois eu parei de olhar. Eu falei, não vou olhar, porque o aplicativo te dá notificação, né? Então, assim, aí até que um dia, cara, eu acordo de manhã, eu mexo no meu celular. Eu deveria, sei lá, né, fazer um detox antes, mas eu acordo de manhã e mexo no celular. O meu aplicativo, a notificação dele é um mapinha dos Estados Unidos coloridinho de azul e vermelho. Meu Deus, eu devo ter uns 75 prints dessa página. Só assim a notificação em cima lá com a bandeirinha marcaram uma entrevista. Janeiro de 2021. Aí fui, me preparei. Marcado para janeiro de 2021. 2021. Então, seu processo em 2020 não aconteceu nada. Para você, né? 2020. Pra eles estavam mexendo. Corona. 2020 não aconteceu. Pula 2020. Pula. Mas enfim, o college aconteceu, né? Eu não pude parar de estudar. Isso foi um pouquinho de dor de cabeça pra gente na época, porque aí, estudante internacional tem que estudar presencial, e com corona aí tinha que estudar online. Foi assim, mais um... Mas graças a Deus também deu certo. A gente vai encontrando várias pedras no caminho, mas brasileiro é criativo, persistente. Foi pra entrevista, foi tudo ok? Eu acho que eu fiquei sem dormir uma semana antes da entrevista. Meu advogado, coitado, eu ligava pra ele todo dia. Mas eu cheguei na entrevista, minha entrevista era cedo. E aí eu cheguei lá um pouco antes, parei o carro, fiquei esperando dar o horário e entrei. Eu tava super nervosa, assim, shaking na perna, tremendo na perna. E aí, hora que o cara me chamou, falou, Tamara Souza, juro pra você. Eu fiquei calma, tranquila. Não, assim, não sei explicar, pra mim é Deus. Mas assim, baixou aquela tranquilidade ali, eu conversei com ele. Ele foi extremamente tranquilo comigo, porque eu não sentia que ele tava me acusando. Ele lia meu papel, porque ele tem tudo ali, né? Todo o seu caso ali já. Ele lia meu papel só conferindo. Ele não falava, qual o seu nome? Não. Pra ver se eu ia falar Tamara ou Tamara ou qualquer coisa errado. Não, ele falava assim, seu nome é Tamara, né? Você mora não sei aonde, né? Não sei o que, né? E já ia riscando. Então, quanto mais... Ele tinha uma xicrinha de chá, assim, ó, em cima do computador dele. Coisa mais tranquila do universo. Meu advogado tava pelo telefone, porque ainda era, né, época de Covid aí e tal. E não podia ter mais gente na sala. Mas, assim, extremamente tranquilo. Eu só tive uma surpresa ali, que eu tava nervosa. Pedras no caminho. Lembra que eu tinha te falado? O que aconteceu? Uma coisa ótima sobre ser estudante aqui é que você tira carteira, né? Carteira de habilitação, Então eu tirei minha carteira assim que eu entrei na Approach, sempre dirigi direitinho, mas aí minha primeira multa foi na época que eu apliquei meu Green Card. E aí logo depois que eu entrei no college. Logo depois, eu tomei uma segunda multa, e aí eu falei, vou recorrer dessa multa mó injusta. Só que eu perdi o prazo de recorrer. Aí eu falei assim, então vou pagar. Aí entrei no site, a multa era $100. Entrei e paguei $100. Tava cobrando lá $100. Não foi eu que entrei o valor. Só como eu paguei atrasada essa multa, ficou um late fee. Juros, uma multinha ali de atraso. $5, um valor assim. Gente, quem paga 100, paga 105, né? Por favor. Aí paguei o negócio, ficou esses $5 pra trás. Esses $5 venceu. Aqui, eu não sei, no Brasil é assim também, mas quando vence, eu nunca cheguei a ter esse tipo de problema no Brasil, mas quando a multa vence
e você não paga, eles suspendem a sua carteira. Suspenderam a minha carteira e eu não recebi a notificação em casa e continuei dirigindo tranquilo, inocente. Um dia eu tava em New Hampshire, um estado aqui do lado. Eu tava com meu status imigratório 100% certinho, estudante, tudo mais, sem problema nenhum. Mas você não quer, entendeu? Você não quer aparecer na reta da imigração. A polícia me parou, eu tava com a carteira suspensa. E na época eu não sabia, mas, gente, saibam isso. Dirigir com a carteira suspensa nos Estados Unidos é crime federal. Cidadã de bem, sempre fiz tudo direitinho na minha vida, gente. O mais errado que eu já fiz foi colar na prova. Aí, de repente, sou eu uma criminosa. Mas até então eu sabia? Não sabia. Fui pra corte, aí eu tinha que responder o policial me parou porque eu tava correndo e pelo dirigir sem carteira. Aí eu falei assim, tá, cheguei lá na corte, aí ele me propôs um acordo, ele falou assim, você fala que você é culpada de dirigir sem carteira, que eu te inocento de correr. Eu já tinha uma multa de velocidade na minha carteira, eu falei, tá, vou aceitar, é isso que eu posso ter? É. Eu não sabia que era crime. Dirigir sem carteira é outro crime. Não, dirigir sem carteira é crime. Dirigir acima da velocidade, dentro de um limite, não é, né? É só infração. Só que eu não sabia na época que era crime. Nunca, jamais eu ia me aceitar culpada de um crime, ainda mais que eu realmente, até hoje, acredito que eu sou inocente. Eu não sabia que minha carteira estava suspensa. Aí eu fui e cheguei na frente do juiz, como você plea guilty? Plea guilty, né? A gente vê bastante nos filmes aí, você se declara culpado. E aí eu cheguei na frente do juiz, me declarei culpada pela infração. Pra mim era infração de dirigir com a carteira suspensa. Só que, na verdade, é pelo crime de dirigir com a carteira suspensa. E aí eu fiquei com esse recorde criminal na carteira, sem saber, na minha vida, né? Não, fica um recorde criminal pra você, pra não mim, só na sua carteira. Eu já tentei dirigir Uber, eu não consigo. Eu tenho recorde criminal. De verdade, eu não consigo. Aí, quando foi na época da minha entrevista, que eu fui passar pelas questões com o advogado e tal, não sei o que, não sei por que isso veio à tona. Eu comentei com ele. Aí ele falou assim, mas como assim, carteira suspensa? Eu falei, Ele falou assim, mas isso é crime. Eu falei, crime? Ele é crime. Eu, crime? Crime? Eu sou uma criminosa? Eu não matei ninguém. Aí ele falou, crime. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Só que eu já tinha respondido pra imigração que eu não tinha cometido o crime. Porque, gente... É porque na hora do formulário tem uns que você pergunta não. E dessas perguntas se já matou, já roubou, já negócio de droga, já negócio de tráfico de gente, de terrorismo, tudo quanto é coisa assim de errada. E você tinha marcado não. É assim, aquela ali todo mundo fala assim, é a coluna dos não. Porque se você marcar assim também ali em alguma coisa, você já tá lascado, né? Mas eu respondi não, achando que era não, realmente, nunca imaginar que eu, enfim, tinha cometido um crime. Aí eu fui, na época meu advogado virou pra mim e falou assim, então, não, mas você tem um crime. Eu, e agora? Na véspera da minha entrevista, você vai me falar que eu cometi um crime. Aí ele falou, não, vamos ficar tranquila, providenciei os documentos correndo, pedi o docket sheet lá na corte de New Hampshire. Levei junto com meus papéis ali na hora da entrevista. Aí a hora que ele foi passar em cima, né? Já pronto pra falar tudo não. Eu falei, olha, eu e meu advogado a gente tinha conversado antes e a gente chegou à conclusão que era melhor falar a verdade. Porque eu realmente, honestamente, não sabia quando eu respondi que não na hora de enviar o formulário. Mas na hora da entrevista eu sabia que sim. E eu não queria, além de ser uma criminosa, ser uma mentirosa pra imigração. Então a gente optou por chegar lá na hora e, enfim, esclarecer o que tinha acontecido. E eu tava ansiosa em relação a isso, porque não é todo dia que se assume que é um criminoso, né? E aí, enfim, mas graças a Deus expliquei pra ele ali, ele só pediu os papéis, meu advogado também tava no telefone, falou por mim ali na hora a respeito disso, entreguei pra ele, deu tudo certo. No final da entrevista ele disse que estava aprovado? Eu tenho a impressão que sim. O meu advogado não estava ouvindo direito porque estava no meu telefone. Ele até me perguntou depois assim, e aí o final? Só que ele fala assim, o seu green card vai chegar na sua casa. Sim. Então você entende o quê? Green card aprovado. Caso ele for aprovado. E ele ainda disse pra mim assim, se você ganhar na loteria amanhã, você não esquece de mudar seu endereço. Tipo assim, ele ainda fez uma piadinha ali, sabe? O clima na minha entrevista foi extremamente tranquilo, graças a Deus. E aí, cadê? Saí da entrevista... Nada. Bebi minha Coca-Cola, né? Que eu tinha feito uma promessa. Fiquei 3 anos sem beber Coca-Cola. Desde lá de setembro de 2018, quando eu apliquei, até o dia da entrevista. Cadê meu green card? Nada. Aí eu recebi...
eu tinha um aplicativo pra olhar lá, entrei o número do caso também, nada de, eu tava esperando your card is being issued, né, que é o que eles escrevem, que significa o seu cartão está sendo confeccionado, emitido, enfim. Nada de aparecer isso, eu fui ficando nervosa, esperando e não sei o que, e nada. Aí depois apareceu, your case must be reviewed, is being reviewed, alguma coisa assim. Falando que meu caso estava sendo revisado, ia ser revisado. Aí eu falei, e agora, José? O que é que o advogado falou disso? É normal, advogado tranquiliza a gente, né? Uhum. Mas assim, isso acontece, não sei o que. Eu entrei na internet e comecei a pesquisar 1 milhão de fóruns e realmente acontece. Era pra acontecer comigo? Não, né? Eu já tinha falado, gente, eu tinha certeza que meu green card ia sair. Pra que me fazer passar essas emoções? Você acha que isso aconteceu por você, na hora ali da entrevista, ter dito uma coisa diferente do que você preencheu? Tipo, você disse que não tinha cometido o crime, porque você não sabia na hora que preencheu. Verdade. Mas nesse intervalo, até a entrevista, você ficou sabendo que tinha esse crime. E será que foi esse crime que fez o voltar para ser revisto? Eu me culpei por isso por uns 2 meses. Só que no fim das contas eu acredito que não. Por quê? A entrevista foi em janeiro de 2021, quando foi ali março ou abril, final de março, eu recebi uma carta. Em março? 3, 4 meses depois? Isso Uau, mesmo. Que demora. Desse jeito. A ansiedade como, né? Flor da pele. E eu já também, exatamente, me sentindo culpada, porque a culpa é a pior coisa pra gente, né? Me sentindo culpada, falando, meu Deus, uma bobeirinha, gente. Por quê? Será que isso agora vai me custar meu green card? Tipo assim, quanto sacrifício, quanto eu me esforcei pra chegar até aqui. Mas enfim. Aí quando chegou na minha casa, chegou um NOID, que eles chamam Notice of Intent to Deny, que é uma notificação com a intenção de negar. Eles mandam um aviso pra você dizendo, olha, sua entrevista foi boa, mas a gente tá pensando em negar. É tipo assim, qualquer trisquinho que você não me agradar, tá fora, entendeu? É isso, é isso. E aí, só que por causa do corona ainda, né, ainda a gente, enfim, até hoje em dia a gente ainda tá com resquícios ainda de coisa do corona, mas o corona na época, eles estavam estendendo o prazo de resposta, que normalmente são 30 dias, eles deram 60 dias. Então, eu e meu advogado gastamos aí os 60 dias pra responder. Na verdade, eu tenho até um vídeo que eu fiz de mim mesma, que eu gravei assim, eu saindo do office 6 horas da manhã, falando assim, gente, isso pra quando meu green card sair, eu lembrar que não foi de graça, que eu paguei o meu preço. Porque assim, por mais que eu tivesse 6 meses, eu dei o máximo de prazo pro meu advogado revisar. Tudo de documentação que ele pediu, que eu precisei providenciar pra ele, guardar, juntar e tudo mais. Eu fiquei ali noites e noites revirando e-mail, computador, ligando pros outros, pedindo, imprimindo e manda traduzir. Eu tive que traduzir meus oleritos do tempo que eu trabalhei durante a faculdade. E era tipo, sei lá, quase 5 anos, nem sei. Quase 60 páginas, entendeu? Então eu tive que mandar traduzir isso aí também. Aí você quer conferir a tradução, porque você vai confiar. Vai que a pessoa teve um typo ali. É um Notice of Intent to Deny, né? A imigração tá caçando um motivo pra te negar. Então eu ficava ali conferindo aquilo tudo ali, traduzindo tudo mais, não sei o que, pra mandar. Entreguei tudo pro advogado certinho. Aí depois ele, enfim, conferiu tudo lá, escreveu a carta pra imigração. A gente mandou um bolo pra imigração desse tamanho assim, ó. Aí antes de tudo, nas vésperas de mandar, eu tenho a minha fé, então eu fui lá no advogado, peguei o bolo, falei, qual que você vai mandar? Esse? Então me dá esse. Levei lá na igreja, orei, abençoei aquele negócio, levei de volta pra ele, falei, pronto, agora você pode mandar pra imigração. E aí, então, eu recebi, vamos pôr aí, final de março, início de abril. Maio, junho, mandamos pra eles. Eles receberam e tal, e demorou mais um tempo processando. Agosto eu recebi a notificação também. Você acorda de manhã e a bandeirinha tá lá em cima. Nossa senhora, você pede... Seu green card tá sendo confeccionado. Finalmente. 8 meses de atraso. 8 meses depois da entrevista. Uai, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, 7. Mas hoje o green card na mão. Já voltou ao Brasil? Já! Oh, meu Deus, esse Brasil é maravilhoso demais. É muito bom pisar assim, né? Eu, enfim, resolvi também as coisas de trabalho, né? Porque eu já tava trabalhando na empresa que eu tava também e tudo mais. E aí, assim que deu um jeitinho ali, eu fui pro Brasil. Fiquei
fiquei lá 6 semanas. 1 semana pra cada ano que eu fiquei aqui. E vou dizer que foi curto. Quanto tempo você ir no Brasil? 6 anos também sem ir no Brasil. Eu fiquei 6 semanas, 1 semana pra cada ano que eu fiquei sem ir. Como se eu tivesse acumulado ali, ó, 1 semana de férias. Eu dirigi 4.000 quilômetros no Brasil, essa vez que eu fui, rodando pra lá pra cá. Eu gosto de trazer histórias assim, porque essas histórias, ela abafa muito o que tem dentro da nossa comunidade, às vezes. Que o estudo não vai te levar a nada. Já pensou se a Tamara tivesse chegado aqui, tivesse vindo curtir aquele período, porque sua faculdade estava off, estava em greve, e você não tivesse mudado o status? Imagine se você não tivesse encontrado a approach no momento que a outra escola deu problema. Verdade. Então, o seu green card, o alicerce dele foi o estudo. Não, com certeza. Assim, a primeira... Assim, as coisas foram acontecendo e foram abrindo portas. E eu acho que a primeira coisa ali, a decisão mais certa que eu tomei foi a de estudar. Porque quando o meu advogado me apresentou o meu processo, cada um chama de um nome, né? Mas ele virou pra mim e falou assim, é como se fosse uma brecha na lei que vai te linkar. Ele desenhou no papel assim, uma ponte entre ser estudante e ter o seu green card. Então, assim, é o caminho. O caminho, pelo menos no meu caso, assim, todas as pessoas que eu vi, é sempre esse. É através do estudo, de estar dentro da escola e tudo mais. Porque é uma coisa que te permite viver aqui mais tempo. Você tem mais tempo, né? Então, o tempo do turismo, ele é muito curto. Então, não tem como você fazer esse E como você vem aqui turistar e procura emprego? Não existe isso. É plausível. Você tá estudando, né? Você faz o quê? Escola, sim, faculdade, mercado de trabalho. Então, assim, você vem aqui, você faz um curso de inglês ou um profissionalizante, você procurar 1 ano de trabalho depois. Você tá fazendo aqui faculdade, você procurar um trabalho depois, uma experiência, né? Porque não ali a teoria e a prática junto. É o completo. Então, assim, você de estudar, procurar um trabalho, faz total sentido. Agora, turistar e procurar trabalho, não faz sentido. Então, o alicerce realmente do estudo lhe guiou para um caminho muito bacana. Sim, a escola, vou dizer assim, que foi a melhor... A primeira coisa, assim, sabe? Se eu não tivesse ido pra escola, foi o que me abriu as portas. Se eu não tivesse ido pra escola, se não tivesse feito aquela escolha lá atrás de estudar, não teria dado certo. Até assim, lembra quando eu contei que minha mãe teve que fazer um sacrifício também? Quando eu já tava estudando, foi difícil, sabe? Foi difícil, o dólar foi subindo, as coisas foram ficando caras. Quando o dinheiro apertou, que tipo assim, se minha mãe não tivesse feito um sacrifício esse, minha família lá no Brasil, para mandar esse dinheiro a mais aí para eu conseguir também me manter na faculdade na época direitinho, eu não teria conseguido. É muito importante. Muito bom. Muito obrigado, muito obrigado. Você quer deixar alguma rede social sua aí para que a galera quiser mandar uma mensagem para você? Claro, sim. Esse até é inclusive o motivo que eu te procurei, né, pra gente conversar. Meu Instagram é @TamaraDiniz, Tamara com TH. Depois eu vou te mandar direitinho. Eu vou deixar o link aí na descrição. Só chamar a galera e eu fico muito feliz de você vir aqui compartilhar essas histórias. Eu tenho certeza, vai alimentar muita gente, porque muita gente ouve e muita gente não diz assim, nunca... Vamos dizer, ouve a história, mas não ouve ninguém contando a própria história. Existe uma pessoa por trás. Né? Eu acho que ou eu já trouxe outras pessoas que tiveram green card aqui e o resultado é muito bom, porque as pessoas dizem, o caminho existe. Cara, eu acho que assim, tudo aqui na Terra assim, a gente planta e colhe, sabe? Então... Essa pessoa que me apresentou esse processo, quando eu entrei na faculdade. Pensa só, então, se eu tivesse ficado sabendo, ou seu YouTube, ou enfim, seu canal, né? Se eu tivesse ficado sabendo disso quando eu vim pra cá, eu já tinha tomado as atitudes, graças a Deus, eu ainda escolhi estudar, mas sem saber. Mas assim, eu já teria vindo me programada, quando eu entrei no inglês, eu já poderia ter, né, ido atrás, de repente, de uma empresa, uma vaga disponível aí, pra poder me contratar. E eu chegar no green card que eu tenho hoje, muito mais rápido. Antes da pandemia, então, assim, quanto tempo eu não teria ganhado?
Graças a Deus eu ainda tive essa menina que me apresentou, porque antes dela me falar eu não fazia a menor ideia, ninguém ao meu redor sabia. Então hoje em dia eu penso assim, é óbvio, todo mundo sabe, porque eu olho pro lado eu vejo várias pessoas. Porque o meu caso foi de unskilled, porque eu não formei no Brasil. Mas tenho amigos meus que são skilled, que aí já é um outro processo. Gente que já tem graduação, que chegou aqui, né, foi estudar, fez um mestrado. Então aí já é um processo totalmente diferente. E assim, na época eu não sabia. Hoje eu acho que é óbvio, mas aí eu comecei a perceber que não era. Então eu vim aqui exatamente para me colocar à disposição dos seus seguidores. Pra mim, assim, é um prazer estar aqui falando uma história pra você e pra vocês. Mas é me colocar à disposição mesmo. Quem quiser, quem tiver curiosidade, pode me mandar mensagem, se tiver dúvida. Eu não posso dar consultoria, obviamente. Eu posso contar a minha história, o que aconteceu comigo. Mas aí você sempre sabe o caso do seu amigo, do outro amigo, do não sei o que, do não sei o que. Porque quando você pensa no carro amarelo, você vê vários carros amarelos. Então, agora que eu penso sobre, né, enfim, aplicar pro Green Card, você começa a conhecer vários casos e... eu estou aí, me coloco à disposição para quem quiser tirar dúvida, enfim. Pode me encher o saco, se eu não responder, uma hora eu respondo. Olha aí. Meu Instagram é aberto, não sou influencer, não posto nada, mas... Mas vai estar aqui na descrição. Segue aí, galera. Pode mandar mensagem, tirar dúvida, fica à vontade. Quem sabe alguém da sua cidade. Já pensou? Que lhe conhece. Que lhe conhece, tá entendendo? Então, muito obrigado. Muito obrigado de coração mesmo. Galera, a rede social da Tamara tá aí na descrição, segue ela lá. Muito obrigado. Obrigada, gente. Tchau.